de prosa. Um tema de interesse do cidadão. A gente abre este dedo de prosa fazendo duas perguntas para você. Quantos aparelhos de rádio você tem e onde eles estão? Olha aí, tá na hora de dar aquela volta pela casa. Perguntamos isso porque queremos que você comemore com a gente a data de hoje. Você já está sabendo? Ainda não? Então a gente reforça. Hoje é o Dia Mundial do Rádio. A homenagem foi criada em 2012 pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Sim, esse 13 de fevereiro é dia para exaltar aquele que é considerado o mais popular, o mais simpático e o mais teimoso meio de comunicação. É popular porque quase todo mundo ouve rádio pelo menos uma vez por dia. Uma pesquisa recente mostrou que esse é o hábito de quase 80% da população brasileira. O rádio cativa quem é muito jovem, como o Cauê, que tem menos de 10 anos e mora em Rio Branco, no Acre. Oi, gente. Bom dia para todo mundo do Senado que tá ouvindo também. E também eu tô voltando às aulas agora e tô começando cedo. Olha aí, o que dizer de quem é jovem há mais tempo? Como o Adalto, 91 anos, morador de João Pessoa. Bom dia, meus amigos da Rádio Senado, Adriano Farias e Gesiel. Estou com rádio bom agora e então escutando direto. E como é que está a situação por aí? Um bom dia para vocês dois e mais alguém que está te ajudando por aí. Buena sorte, muchacho. Legal. Ai, só o rádio, gente. Só o rádio proporciona isso. Ouvintes e apresentadores estão separados pela distância, mas se tornam parceiros, unidos pelas ondas eletromagnéticas. O rádio também esbanja simpatia. Essa característica vem da própria vocação do rádio, que é a de estar bem perto dos ouvintes, como se os apresentadores estivessem dentro de casa. Eu vou te dizer, essa proximidade cria uma química, digamos assim, entre o radialista e o ouvinte, que viram companheiros que se encontram quase todo dia. A gente vê isso todo dia aqui com os nossos queridos ouvintes do Conexão. O rádio é popular? É. O rádio é simpático? Ou se é. E o rádio também é um bichinho pra lá de teimoso. Desde que as primeiras transmissões do rádio começaram, Adriano, lá no final do século XIX, o rádio vem se reinventando para sobreviver às mudanças tecnológicas. Já se perdeu a conta de quantas vezes decretaram a morte do rádio, mas não é que o danado sempre dá um jeito e continua firme e forte? A televisão chegou no início dos anos 50 do século passado e disseram, pronto, acabou pro rádio. Nos anos 90, a internet começou a se popularizar e disseram de novo, agora o rádio já era. E mais recentemente, um dos produtos da internet, os aplicativos de streaming, com bilhões de músicas disponíveis online, chegaram com força. Mais uma vez decretaram, fim de linha para o rádio. A televisão e a internet estão aí, mas o rádio também. E ele não dá sinais de que vai acabar com essa teimosia tão cedo. E você acha que vai? Vai nada. É por tudo isso que estamos curiosos para saber quantos aparelhos de rádio você tem. Só 1, 2, 3, 5, 10? E onde eles estão? No carro? Na cozinha? Na mesa de cabeceira da cama? Na bolsa ou no bolso para não largar dele? É verdade que este 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, mas nós aqui e vocês aí estamos comemorando muito, como se fosse também o nosso dia, porque é impossível não se apaixonar por ele, Sua Excelência, o rádio. Bom demais, bom demais. O rádio, assim, é apaixonante. Nós somos suspeitíssimos para falar porque estamos fazendo isso há muito tempo e com muita vontade, com muita paixão. Mas você tá aí do outro lado, sabe também que é fácil se apaixonar pelo rádio, por tudo aquilo que ele proporciona, principalmente por essa proximidade, por essa química, por essa interação que provoca entre nós desse lado e você do outro lado. Senado verifica. Conheça a fonte, confirme se é fato.
Você já acessou o site do serviço Senado Verifica Fato ou Fake? Anota aí o endereço, senado.leg.br/verifica. Hoje a Esther Monteiro do serviço Senado Verifica vai falar sobre o assunto mais acessado no momento no site: as fake news sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial do ministro Alexandre de Moraes. Esther Monteiro, profissional também que é do rádio. Bom dia para você. Bom dia, Adriano, que bom você lembrar isso, bom estar aqui com você. Bom dia, Adriano, bom dia, Gesiel, os ouvintes da Rádio Senado. Eu já trabalhei no rádio, né? Já tive na Rádio Senado, na Voz do Brasil, foram momentos muito importantes para mim, aprendi tanto e continuo aprendendo. E você veja só o rádio hoje também podendo trabalhar e combater a desinformação, né? É verdade. Bom, isso é muito bom, né? Na semana passada, a gente falou aqui sobre os desafios que 2025 traz quanto ao combate à desinformação. Mas desafio é o que não faltou ao longo dos últimos anos. Não é de hoje que a tal de fake news faz com que os alertas sejam ligados, né? Foi por causa desse crescimento da ocorrência desse tipo de conteúdo que o Senado criou em 2020 o serviço Senado Verifica. E com isso foi além do debate, da elaboração de leis e de campanhas educativas que já vinham sendo realizadas nos nossos veículos de comunicação. O serviço não faz só verificação de mensagens. A gente também tem um site, como vocês já anunciaram, com orientação sobre como identificar notícias falsas e explicação sobre o funcionamento do serviço. Já foi feito convite aí para acessar o site, né? É só ir lá, senado.leg.br/verifica, é bem fácil, né? E nesse site estão publicadas matérias de checagem, ou seja, são as matérias sobre assuntos que foram alvos de fake news envolvendo o Senado. Eu chamo atenção para esse conteúdo porque quem acessa a página vai encontrar do lado direito ali no topo da página uma relação das matérias mais acessadas. É interessante avaliar esses acessos porque mostram uma das características das fake news, que é a recorrência. Muitas delas aparecem no momento e mais tarde elas voltam repaginadas e com toda a força. É o que acontece com essa matéria, que é mais acessada no nosso site, sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, em particular do ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma competência do Senado, receber e analisar pedidos para julgar ministros do Supremo. Por isso, o Senado acaba sendo alvo de desinformação sobre o assunto. No ano passado, essa fake já tinha circulado, em anos anteriores, apareceu de novo com a informação de que um pedido de impeachment tinha sido aprovado. E assim, Adriana, é impressionante como eles voltam com a fake news, dão uma nova cara à fake news. Dessa vez tinham algumas publicações que mostravam assim: o povo venceu, aprovado impeachment e prisão de Alexandre de Moraes. Mas nada disso era e não é verdade. Não foi aprovado nenhum pedido, muito menos o impeachment de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que a gente faz no Senado Verifica. A gente recebe a informação do cidadão, que uma informação que está sendo amplamente propagada, e a gente diz se é verdade ou não. Para isso a gente usa as informações que já estão disponíveis no portal do Senado, mas também consulta as áreas técnicas da casa, ou seja, a gente busca informação confiável. Isso é muito importante, buscar informação confiável. E dependendo do caso, a gente publica a matéria de checagem para esclarecer. Muito interessante. Pois não, pode continuar. E o que acontece com essa checagem é que ela foi publicada em setembro do ano passado. E desde então, ela já foi acessada, veja só, mais de 52 mil vezes. Num só dia, naquele mês da publicação, foram mais de 10 mil acessos. Isso é muita coisa. Mas veja só, Adriano, nos últimos 30 dias, desde isso agora, desse ano, a matéria já foi consultada mais de 3 mil vezes no site. Eu faço 2 destaques. Esses dados mostram como é importante a publicação de conteúdos que ajudem a esclarecer a população, porque o cidadão encontra informação confiável para se orientar. E o outro destaque: se as pessoas continuam consultando essa matéria, é porque as fake news continuam sendo distribuídas.
Tem um aspecto positivo, claro. Quem pesquisa sobre o assunto não quer ser mais manipulado. Mas o fato é que a fake news não para, Adriano. Essa matéria sobre o impeachment do ministro do STF é um exemplo também de que pessoas mal intencionadas se aproveitam de fatos do momento para tentar confundir e facilitar a distribuição de notícias falsas. Ela voltou com força na época da eleição, no ano passado, e agora retorna por causa dos debates em torno do episódio do 8 de janeiro e da proposta de anistia dos envolvidos naquele ato de violência contra os poderes da República. Toda semana a gente recebe pedido de verificação sobre isso no WhatsApp do Senado Verifica. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? Quando receber uma mensagem, ver um post nas redes sociais, ir atrás de informação qualificada. E tem outra coisa, se quem envia mensagem pede para passar adiante com muita insistência, já desconfia logo. E se for sobre o Senado, já sabe, né? Consulta o Senado Verifica, né, Adriano? É verdade, Esther. Boa dica aí. Eu também dou uma dica. Se você recebe no grupo da família, por exemplo, no grupo aí dos colegas da firma, uma desinformação como essa, por exemplo, sobre impeachment de ministros do STF, vai no Senado Verifica, pega o link da matéria do Senado Verifica sobre esse assunto e compartilha no grupo para o pessoal saber também qual é a informação correta que combate a desinformação. Esther, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no Senado Verifica. Até a próxima quinta-feira. Até, Adriano. Um bom dia e um bom dia do Mundial do Rádio para todos. É isso aí. Entrevista. Hoje é dia de celebrar o mais simpático e popular veículo de comunicação. 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio, data criada em 2011 pela Unesco para homenagear a primeira transmissão radiofônica realizada pela Rádio das Nações Unidas em 1946. Para falar sobre a data, eu conversei com Luiz Arthur Ferrareto, jornalista e professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ouça a entrevista. Professor Luiz Arthur Ferrareto, bom dia para o senhor. Bom dia, Adriano. Um prazer estar conversando com você e com os ouvintes e as ouvintes da Rádio Senado. Professor Ferrareto, este 13 de fevereiro é o Dia Mundial do Rádio e, recentemente, o presidente da República sancionou uma lei aprovada pelo Congresso que oficializa 25 de setembro como Dia Nacional do Rádio. Tá bom ou o rádio merece mais? Olha, na realidade tem mais dias ainda, né? Porque é uma confusão, né? Isso aí, né? Tem o Dia do Radialista Histórico, né? Que era o 21 de setembro, né? Tem o Dia do Radialista Oficial, que é o 7 de novembro, né? Agora tem o Dia do Rádio, que extraoficialmente a gente já comemorava, né? Que é o nascimento do Edgar Roquette Pinto, grande incentivador do rádio. E nós temos esse Dia Mundial do Rádio, que é uma promoção, uma ideia, né, da Organização das Nações Unidas através da Unesco, e que esse ano, né, ela traz um componente, uma proposta muito interessante a respeito do clima, né? Mas na realidade o Dia do Rádio é todo dia, né? Porque é o meio mais acessível, barato de se falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E em relação ao clima, ele é mais importante ainda, né? Porque, por exemplo, quando a gente teve as enchentes o ano passado no Rio Grande do Sul, caiu a internet, faltou energia elétrica e as pessoas tiveram de recorrer ao bom e velho radinho de pilha, né? O rádio, ele ocupou o espaço da comunicação governamental, que falhou muito durante a enchente no Rio Grande do Sul, e as rádios, principalmente as rádios comerciais, tiveram um papel assim fundamental na ajuda da população, na orientação da população, a partir daquele primeiro momento assim de estupefação com o que estava acontecendo no estado, né? Então acho que isso serve de exemplo para outros problemas que podem ocorrer em relação ao clima, né? E a importância do meio e a importância desse Dia Mundial do Rádio aí
promovido pela Unesco, né? Pois olha só a sintonia, viu, professor? Eu tinha separado aqui uma pergunta exatamente para falar sobre o papel do rádio, até como serviço de utilidade pública e informação, durante a tragédia climática que se abateu sobre seu estado, né, o Rio Grande do Sul, no ano passado. O senhor poderia detalhar como é que o rádio foi fundamental na informação das comunidades, para que a informação de qualidade, a informação correta, chegasse exatamente para quem precisava naquele momento crítico? Bom, primeiro assim houve um momento de estupefação, né? Porque já tinha ocorrido em anos anteriores situações mais isoladas, né? E as rádios no interior já tinham dado conta, né? De passar da estupefação para a ação, né? Então nós temos assim, num primeiro momento, eu vou citar algumas cidades, algumas emissoras de rádio nesse processo. No interior do Rio Grande do Sul, começa a chover muito forte, e aí rádios como A Hora e Independente na cidade de Lajeado começam a transmitir 24 horas por áudio e com vídeo, né? O vídeo via internet, né? Prestando serviços, né? À medida que a situação começa a chegar na capital do estado, em Porto Alegre, as rádios também começam a reagir, né? E a gente tem momentos de superação enormes, né? Porque tem tanto emissoras como a Rádio Guaíba, que tem os seus estúdios, uma rádio tradicional, que tem os seus estúdios alagados, né? Fica no centro da cidade, a energia elétrica precisou ser interrompida, né? E eles tiveram que transferir a transmissão da rádio para um dos morros da cidade onde funciona a TV Record, que são do Grupo Record aqui no Rio Grande do Sul. A gente teve situações como a da Rádio Gaúcha, que é a rádio de maior audiência no Rio Grande do Sul, de jornalismo, que daqui a pouco a Rádio Atlântida, uma rádio jovem, uma rádio de comportamento jovem, ela para de transmitir, porque também os estúdios ali, a área onde, embora seja longe do Rio, a área onde ficam os estúdios da Atlântida da Gaúcha, começa essa área a ser ameaçada também. Daqui a pouco a Atlântida está em cadeia com a Rádio Gaúcha. Daqui a pouco emissoras da Rede Pampa, que é uma rede com muitas estações de rádio aqui no Rio Grande do Sul, se unem para transmitir, né? Então o pessoal do esporte, de uma rádio dedicada 24 horas ao futebol, que é a Rádio Grenal, vira repórter da Rádio Pampa, que é uma rádio mais de opinião, de estúdio, né? Todas do mesmo grupo, né? Então tem um serviço fantástico nesse primeiro momento, é um serviço de vamos alertar a população, vamos dizer o que está acontecendo, e tem o momento da crítica, né? E essa crítica envolve, né, diante da falta de planejamento das autoridades, essa crítica vai envolver, inclusive, programas esportivos, né? Por exemplo, os programas da Rede Bandeirantes no Rio Grande do Sul, locais de esportes, há uma forte crítica à atitude e à falta de atitude, na realidade, das autoridades, a falta de planejamento em relação a isso, né? Então, tem esse tipo de trabalho, que eu diria que é um trabalho paliativo, tá? Porque o fato já aconteceu, né? E tem um outro tipo de trabalho, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Mas não depende só das emissoras de rádio, que é o trabalho preventivo, né? O trabalho de fazer alertas sobre, eu não vou criticar aqui os setores como um todo, que eu vou citar, mas aquela parte responsável desses setores, né? O agronegócio que desmata e polui, a indústria pesada que polui de forma irresponsável, a construção civil com prédios cada vez mais altos e cada vez com menos árvores nas cidades, e o próprio cidadão é a própria cidadã que, com seu desleixo, né? Jogam lixo na rua, o lixo entope bocas de lobo, aí dificulta o escoamento das águas, né? Então, eu diria assim, o rádio ele tem um papel preventivo e um papel paliativo no momento que acontece, e poderia ter um outro papel ainda mais importante, mas esse depende de uma ação que precisa partir dos três poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, né? Que é um projeto de um planejamento, né? Para esse tipo de situação e para a comunicação em relação a esse tipo de situação, né? E aí o rádio é fundamental, né? Como eu disse, né? Quando falta energia elétrica, quando não tem internet, tem o radinho de pilha. Estamos conversando com o professor Luiz Arthur Ferrareto,
é uma das grandes autoridades de rádio aqui em nosso país, jornalista, professor da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre este Dia Mundial do Rádio. O senhor falou sobre o tema, né, desse ano, da data do Dia Mundial do Rádio, que é sobre o clima, né? E a área do clima é uma área que está muito sujeita à desinformação, a fake news. E como nós vivemos, né, professor, num tempo de desinformação, com notícias falsas se propagando com grande rapidez, de que forma o rádio pode servir como contraponto? Olha, eu vou citar um exemplo específico do ocorrido aqui no Rio Grande do Sul durante a enchente, né? Um grupo de emissoras da região metropolitana de Porto Alegre, Rádio União, que é uma rádio adulto contemporâneo, Rádio ABC, que é uma rádio adulto contemporâneo concorrente da União, né? Rádios concorrentes, sites da região do Vale do Rio dos Sinos, se uniram, né, fazendo um pacto, né, pela luta contra a desinformação, né? Esse tipo de ação é essencial. Agora a gente tem uma dificuldade enorme, né? Porque às vezes é muito mais fácil para as pessoas, na sua ignorância, na sua vontade de suas ideias serem aceitas por outras pessoas, né, acreditar na mentira do que na verdade, né? É uma luta inglória, mas é uma luta que precisa ser enfrentada no dia a dia, né? Eu acho que é uma luta de 24 horas por dia das emissoras de rádio, comprometidas inclusive com o Estado Democrático de Direito, né? Porque a desinformação, ela afeta o Estado Democrático de Direito, né? E para encerrar aqui a nossa entrevista, professor, que mensagem o senhor deixaria para os nossos ouvintes neste Dia Mundial do Rádio? Olha, minha mensagem é assim: continuem acreditando, né, no poder do rádio, né, poder do rádio não só para a informação, para o entretenimento, poder do rádio como companheiro das pessoas no dia a dia, quebrando essas imensas solidões que existem nas grandes cidades, né, cada vez mais grandes, cada vez mais opressivas, né. O rádio continua sendo um meio super importante, né? E é um meio que ele acabou assimilando características de outros meios, né? O rádio, na sua essência, é som, mas hoje ele também é imagem, ele também é texto, ele não é só transmissão por ondas eletromagnéticas tradicionais, né? Da estação para o radinho, né? Ele é também via internet, e ele precisa ser, e isso é uma luta das e dos ouvintes, das emissoras de rádio comprometidas com os direitos humanos, direito à vida. Clima fala muito de direito à vida, né? Que é o principal dos direitos humanos, né? É uma luta pela inclusão também, né? Inclusão de todas e todos no processo comunicacional e na luta contra a desinformação, né? Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito obrigado pela entrevista, sempre é um prazer conversar com o senhor. Bom dia para o senhor e feliz Dia Mundial do Rádio. Feliz Dia Mundial do Rádio para todas e todas que ouvem e que fazem rádio, como vocês aí, colegas da Rádio Senado. Um grande abraço, muito obrigado por essa oportunidade, Adriano. Entrevista. Essa quarta-feira, 12 de fevereiro, marcou os 20 anos do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang, em Anapu, no sudoeste do Pará. Defensora de pequenos agricultores contra grileiros, Dorothy atuava na região havia mais de 2 décadas e foi vítima de uma emboscada a tiros, crime cometido a mando de fazendeiros. Para falar sobre os 20 anos desse assassinato que teve grande repercussão no Brasil e no exterior, convidamos Nilo Dávila. Ele é porta-voz do time de pesquisas do Greenpeace Brasil. E nossos agradecimentos ao jornalista César Mendes, da Rádio Senado, por viabilizar essa entrevista. Nilo Dávila, bom dia para você. Bom dia aos ouvintes também. Nilo, você já trabalhava no Greenpeace naquele 12 de fevereiro de 2005. Você poderia contar para a gente como foi receber a notícia da morte de Dorothy Stang? Bom, eu trabalhava já no Greenpeace, eu era baseado em Manaus, no escritório do Greenpeace em Manaus, e era um sábado, né? Eu estava no escritório de Manaus,
dando apoio a um time do Greenpeace que estava em Porto de Mós, na criação da reserva extrativista de Porto de Mós, com a presença na época, também ministra Marina Silva. E, de repente, começou a tocar, né, vários telefones do escritório. Na época, a gente ainda usava muito telefone fixo, né? E estranho, era sábado e tal, em algum momento eu resolvi atender e, do outro lado, uma liderança lá de Anapu, né, uma pessoa do sindicato, só a única coisa que ela falou: mataram a irmã Dorothy, né, que foi um choque, né, até você assimilar isso e tal, e imediatamente chamei as pessoas que trabalhavam no Greenpeace, que moravam em Manaus, pedi para virem para o escritório para a gente fazer uma apuração, confirmar mesmo a história e avisar o time que estava em campo lá em Porto de Mós. Realmente ali um dia, né, Nilo, inesquecível. Passados 20 anos, Nilo, na sua experiência, na sua atuação no Greenpeace, houve algum avanço, pelo menos na conscientização da situação das populações mais vulneráveis na Amazônia, que era o campo em que a irmã Dorothy trabalhava, né, em ajudar, defender pequenos agricultores contra a ação de grileiros? Houve avanços, mas eles não são suficientes ainda para a gente ter uma situação de paz no campo, né? Muito pelo contrário, né? O campo está cada vez mais armado, né? Existem mais armas circulando, e ontem mesmo houve um assassinato de uma liderança, né? Uma pessoa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no Pará, né? E você tem um fato na questão do assassinato da Dorothy. Naquela semana aconteceram mais 4 assassinatos de lideranças de sindicatos rurais, né? Então, até hoje eu tenho essa dúvida, né, se foi um movimento orquestrado ou foi uma infeliz coincidência. Nós estamos conversando com o Nilo Dávila, que é porta-voz do time de pesquisas do Greenpeace Brasil. O assunto: os 20 anos do assassinato da missionária norte-americana Dorothy Stang em Anapu, no estado do Pará. Nilo, qual o legado da irmã Dorothy, do trabalho que ela fez, não só em Anapu, mas em toda a Amazônia? A Dorothy tinha um lado de formar, né, de dar a possibilidade das lideranças adquirirem um conhecimento maior sobre a organização social, né? Então, ela não era uma professora, mas ela era uma pessoa que criava essas condições de cursos de formação. Então, você tem muitas pessoas hoje ligados a sindicatos de trabalhadores rurais, ao Conselho Nacional de Seringueiros, que passaram por um dos cursos de formação promovidos aí, facilitados pela Dorothy e pelas suas companheiras de trabalho. Então, acho que esse é legado, porque com tudo que se passou, com todos os assassinatos, né, a luta dos trabalhadores por melhores condições de vida na floresta continua. E uma última pergunta, Nilo. Este ano nós teremos a COP30, né, a Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Vai ser em Belém, uma cidade da Amazônia, e o ano da COP30 coincide com os 20 anos do assassinato de Dorothy Stang. Que oportunidade o Brasil, a Amazônia, tem nesse evento exatamente para tentar diminuir o passivo em relação a esse assunto que você está abordando aí nessa entrevista na Amazônia? Olha, a COP, ela vai ser uma oportunidade, né, de primeira vez você traz a conferência
para o meio que é a principal fonte de emissões do Brasil, que é o desmatamento, né? Então vai trazer para o estado que mais desmata a discussão sobre a lição maior que o Brasil pode dar para o mundo, né? A contribuição que é zerar o desmatamento na Amazônia, né? Então isso tem aspectos no clima, econômicos e principalmente defendendo territórios de populações mais vulneráveis, como povos indígenas e extrativistas. Nilo Dávila, do Greenpeace Brasil, muito obrigado aqui pela entrevista, por ter atendido ao nosso convite. Bom dia para você. Bom dia para vocês também, para os ouvintes. E Dorothy vive na floresta e no espírito batalhador dos trabalhadores rurais da Amazônia.